Olá, meus queridos, uma boa noite a todos. Aqui Ilquias Magal falando com vocês. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu estou trazendo uma informação que vocês não viram em nenhum canal, em nenhum programa de televisão, em nenhum jornal até agora. Não vi ninguém falando sobre isso, de uma lei aprovada na Câmara, que ainda deve passar pelo Congresso, né? E o site que está trazendo essa matéria está aqui, ó, é a BBC News Brasil. Bom, vocês têm que entender, mas quando existe uma lei no país, né, que é a Constituição Federal, que é a lei mor do nosso país, a Constituição, sob ela todos nós estamos, inclusive, né, está e deveria estar as autoridades do nosso país, presidente, os juízes do Supremo e o legislativo também, que são os deputados. Todos nós estamos debaixo dessa lei. Mas quando você quer fazer algo, né, quando essas amarras, esses grilhões prende a ação de alguém, você não pode simplesmente ir lá e rasgar a Constituição e começar a ofendê-la e fazer coisas que é contrária. Porque a própria que a Alemanha nazista ou outros países, quando quiseram, né, usar um pouquinho do seu poder, eles simplesmente criam leis, criam novas leis que se sobrepõem à Constituição e coloca e cria então para isso, para essa lei, coloca sob essa lei um órgão, dando a este órgão, a esta pessoa em específico, poderes especiais. Para que isso aconteça, tem que acontecer algo num país, né? Tem que acontecer algo muito grave no país que faça com que o povo, a nação, a política toda aceite que este órgão com esta nova lei se sobreponha à lei que domina o país, que é a Constituição Federal. Na Alemanha, eles criaram leis absurdas contra as minorias étnicas e religiosas, em especial sobre os judeus, porque a Alemanha, depois do Tratado de Versalhes, eles saíram quebrados com as taxas mais absurdas do mundo, pagando taxas altérrimas, onde eles estavam sufocados, né? O país estava fracassado, aos frangalhos. E então sobe ao poder o Hitler, e ele vai e toma a decisão de não vamos mais pagar essas taxas, é uma loucura, está destruindo a Alemanha. E então ele pega e começa a reaquecer. E qual é a pregação, a propaganda que é incitada dentro do país é que os judeus estão tomando a nossa economia. Os judeus estavam prosperando, enquanto a nação inteira ia para o buraco, os judeus cresciam, desenvolviam, abriam comércio. Tanto que há a Noite dos Cristais, onde é destruído todos os estabelecimentos e lojas judaicas, e depois os comércios que eram dos judeus são tomados, confiscados e passados para os alemães. E você vê essas loucuras, né? Cria um problema muito grande que a população do nada ela vai criar um medo, você precisa criar um medo, e o medo é o que move uma nação. Dado essa introdução para vocês, vocês vão ver, olha só essa matéria. Por que policiais e esquerda se opõem à criação de agência antiterrorismo de Bolsonaro? Olha só, e ninguém fala disso, tá? Porque essa lei, apesar de ser chamada dele, quem criou essa lei e protocolou-a para ser votada na Câmara foi o próprio presidente Bolsonaro, porém ainda na condição de deputado federal, foi antes de ser eleito. Vamos lá, a matéria. Vou ler algumas partes e vou deixar o link para vocês lerem na íntegra. A tentativa do presidente Jair Bolsonaro de criar uma espécie de agência antiterrorista no Brasil não sofre oposição apenas de partidos de esquerda, organizações de defesa dos direitos humanos e movimentos sociais, grupos que tradicionalmente se opõem a propostas nesse campo por verem uma tentativa de uso dessas estruturas de repressão para perseguição política. A ideia também desagrada policiais e outros agentes de segurança pública, categorias em que o presidente costuma ter amplo apoio. Para associações do setor, entre elas a Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a ADPF, e a Confederação Brasileira de Trabalhadores
policiais civis, o projeto de lei em debate na Câmara dos Deputados para criar uma autoridade nacional contra terrorista apresenta uma série de inconstitucionalidades. Foi o que eu falei no início, na introdução. Elas argumentam que o texto estabelece uma definição muito ampla de terrorismo. Olha, note esta parte, isso aqui é importante, vocês precisam compreender isso, tá? Elas argumentam que o texto estabelece uma definição muito ampla de terrorismo e concentra grandes poderes em uma nova agência, que estará subordinada ao presidente da República, que atuaria de forma conflitiva com as instituições já existentes, como as polícias e o Ministério Público. Está sendo criado um órgão que combate o terrorismo, que nós ainda não sabemos o que é esta lei, que está sendo ampla demais, vai considerar terrorismo, ela estará acima da lei. Inclusive, ela está acima do Ministério Público, ela pode protocolar e acusar alguém sem a necessidade da atuação do Ministério Público, porque para quem não sabe como funciona o sistema jurídico no nosso país, tá? Só quem pode acusar, protocolar, né, na justiça uma acusação é o Ministério Público. É um dos motivos do porquê a base do presidente está tão insatisfeita e entristecida com as atuações do Supremo, porque nenhum juiz pode acusar alguém, ele só julga, mas ele não pode acusar. Só quem acusa é o Ministério Público. Então isso é claro, tá? Claríssimo. Só o promotor de justiça pode acusar alguém. O advogado defende, o juiz julga. Se não houver isso, se não houver esse equilíbrio, nós vamos ter então um tirano no poder. Né? Como é que alguém pode acusar e julgar ao mesmo tempo? Isso aí é um tirano, é um poder que não tem limites mais. Mas é o que vai acontecer com essa nova criação desta nova agência do presidente de contra-terrorismo. É o que diz uma nota técnica contrária ao projeto de lei assinado em março por 10 associações da área de segurança. Só para falar para vocês, tá? As associações, o nome delas aqui, ó, eu não vou ler porque é muitas, todas, tá, insatisfeitas e preocupadas, porque vai criar-se aí um poder policial contra o terrorismo, com um poder que está acima da lei. Vamos lá, o PL, projeto de lei, estabelece conceitos genéricos relacionados ao crime de terrorismo e desconsidera o papel do Ministério Público no controle externo da atividade policial e na sua própria atuação finalística na formulação de pleitos judiciais com vinculação direta a um ato típico penal, além de promover a sobreposição de competências em afronta ao Pacto Federativo. O que eu falei agora. Tá? Isso é muito claro, tá aqui. O projeto de lei para a criação da Autoridade Nacional Contra-Terrorista foi apresentado por Bolsonaro quando ainda era deputado federal. Após a proposta ser arquivada devido à sua eleição para presidente, o deputado-major Vitor Hugo, do PSL, um dos mais fiéis aliados de Bolsonaro na Câmara, reapresentou o projeto de lei, que está em fase final de análise em uma comissão especial. A proposta de lei deve ser votada pelo colegiado na quinta, que foi ontem, tá? Foi anteontem, perdão. Já foi aprovada. Tá? Eu estou falando isso aqui para vocês, esse vídeo eu estou fazendo para vocês agora, né, no dia 17 para o dia 18. Então já foi votada e aprovada em comissão. E deve ir para o Senado, onde pode ter mais resistência. Olha só. Definição de terrorismo, que a matéria diz. Vamos para a segunda parte aqui, ó. A Lei Antiterrorismo aprovada em 2016 estabelece que crimes como portar substâncias capazes de provocar destruição em massa, sabotar o funcionamento de meios de comunicação ou transporte. O que significa sabotar o funcionamento dos meios de comunicação ou transporte? É amplo, pode ser muita coisa. Vamos lá mais. Atentar contra a vida ou integridade física humana. O que é atentar contra a vida ou integridade física humana? Nós temos uma parcela do poder que você sabe que para eles, hoje, eles querem inclusive integrar. Olha, vamos lá, vamos seguir. Serão considerados terrorismo quando cometidos por razões de xenofobia. Então, assim, você falar contra ou ofender
alguém de uma outra nacionalidade que esteja morando no seu país, é terrorismo. Olha, e justamente na era em que, né, a imigração por conta dos conflitos nas nações muçulmanas está em alta. Discriminação ou preconceito de raça, racismo e detalhe, tá? Existe uma lei do outro lado, mais apoiado pela esquerda, por outros partidos, que quer considerar, né, crime contra os LGBTQI+, aí, como crime de racismo. Então o que vai ser racismo? Cor, etnia e religião. Quais religiões? O que será crime de religião? Ou com a finalidade de provocar terror social. Terror social. O que é um terror social? Causar medo nas pessoas. O que é causar... Irmãos, quem falar mal então aí das picadinhas, tá destruído, tá bom? O que essa agência terá de poder, né? Vamos lá? Eu quero achar uma parte aqui, porque essa é a principal. A lei é desse homem. Vai dar um poder a este homem fora do comum. Tá? É absurdo. Aqui, ó. Achei. Segunda parte aqui. Entre os pontos polêmicos está a previsão de excludentes de ilicitude para os agentes dessa agência, ou seja, condições em que ficariam impedidos de sofrer punição por crimes. São pessoas que estão acima da lei. Se for, olha o texto do PL prevê, por exemplo, essa proteção para o infiltrado que pratique condutas tipificadas como crime quando a situação vivenciada o impuser, especialmente se caracterizado risco para a sua própria vida. Então o que eles vão considerar como risco para a vida do agente? Se o agente está na operação, ele foi indicado pela agência, a mando do presidente, para combater um terrorismo, dito terrorismo, e ele matar alguém, né, ou ir lá e fazer algo contra alguém ou um grupo, ele simplesmente não pode ser condenado, ele não vai sofrer consequências, tá bom? Ele não será condenado pela lei, ele tem um excludente de licitude. Então isso é extremamente importante. São agentes, eu tô falando para vocês que isso aqui vai ser o tipo de uma Gestapo, né, que era do Hitler. O Hitler tinha sua polícia inteligente, que era a Gestapo, ou como a KGB da Rússia, hoje a FSB, ou a CIA dos Estados Unidos. Na visão da Associação Nacional de Procuradores da República, com previsão excessivamente ampla, como a ideia de quando a situação vivenciada o impuser, há o risco de o PL legitimar violações de direitos fundamentais por parte dos agentes públicos, mediante a disseminação de uma atuação ostensiva e violenta. Outro trecho controverso altera a lei de acesso à informação para permitir que as autoridades responsáveis pela execução de ações contra terroristas tenham acesso irrestrito às informações de infraestrutura. Olha essa terceira parte aqui, olha só. Para o deputado Paulo Teixeira do PT, o projeto cria uma instituição semelhante à KGB, a Polícia Secreta da extinta União Soviética. Irmãos, isso não é uma loucura, né? Desculpa aí esses avisos aqui, eu não desliguei a internet para gravar o vídeo e também não vou cortar essas partes não. A informação é o que importa. Olha só, o objetivo é esse aí. Houve tantas mudanças no mundo depois do 11 de setembro, principalmente no hemisfério norte, e o Brasil vai aceitar isso porque hoje, irmão, sabe por quê? Nós estamos tão insatisfeitos, as pessoas estão tão tristes, magoadas, feridas, decepcionadas, desacreditadas do sistema que existe hoje no nosso país, que simplesmente elas não querem mais o fortalecimento das instituições do país. As pessoas não querem isso. As pessoas querem um Messias que seja sobre o sistema e não sob. Ela quer um Messias que seja acima do sistema, acima da lei, para salvá-las, para aplicar a justiça. Não é um mundo que tem sede de justiça. Esse mundo não tem sede de justiça, esse mundo tem sede de vingança. É diferente. E eles vão ter o Messias deles. Mas eu vou deixar para vocês aqui, só para nós encerrarmos, tá, irmãos? Se essa lei estiver na mão de um homem bom, é ótimo. Será uma bênção para o povo. Mas não esqueça que o presidente que está aí não é eterno. Ele não estará para sempre. Ainda que ele usurpe o poder para sempre, ele não viverá para sempre.
isso pode cair nas mãos de um tirano que odeia a Deus e que odeia o povo santo, como está escrito em Daniel e também em Apocalipse. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se o Senhor permitir vivermos.